A paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero agradecer o convite que me foi feito há muito tempo, né? Para pregar sobre este assunto no culto das irmãs, sobre uma mulher chamada Rispa na Bíblia. E teve alguns intercalços aí durante o convite, né, irmã Marina? Entre eles a minha cirurgia, mas graças a Deus já estou recuperado e fazendo já novamente a obra do Senhor. Quero agradecer imensamente aos irmãos, né, por terem vindo, mesmo sabendo que era eu que ia pregar. Vocês foram mais assim corajosos, né? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 21, que na verdade não é de Samuel, né? Porque Samuel já tinha morrido, então não foi ele que escreveu. No hebraico antigo, 1º e 2º Samuel eram um só livro, não eram dois. Somente próximo do ano 200 a.C. é que os tradutores, os 70 judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, dividiram a primeira parte, né, até a morte de Saul, como primeiro livro de Samuel, e a segunda parte, a história do rei Davi, já como rei, né, de Hebron, rei de Judá e depois de Israel, como o segundo livro de Samuel, mas Samuel já tinha morrido ali, bem antes do capítulo do primeiro livro terminar. Então, o que nós temos aqui é uma unidade de 2 livros sendo prosseguida. Samuel escreveu enquanto ele esteve em vida, e depois de sua morte, a tradição judaica atribui a autoria para os profetas de Davi, Natã e Gade. Vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenaram. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar então sobre Rispa, mãe de filhos expiatórios.
A tragédia desta mulher, humanamente falando, foi algo acidental e, superficialmente olhando, foi algo injusto. Ela perdeu seus 2 filhos, quase príncipes. Eles seriam príncipes se ela fosse a esposa legítima de Saul. Mas de acordo com o texto de 1 Samuel, capítulo 15, a esposa de Saul se chamava Ainoã. Ela era apenas concubina. O que era uma concubina? Era uma mulher que servia de empregada para o rei ou para um grande senhor naquela época, e ela também, além de empregada, servia de mulher para ele, apenas para o seu desfrute dos seus prazeres, não como uma mulher que teria lugar na sociedade como esposa dele. Se ela engravidasse, ela então passaria a ter os direitos de uma esposa, porém ainda assim não poderia ser considerada como esposa dele. Mas ela não perderia nenhum dos seus direitos, seus filhos teriam herança junto às riquezas do seu marido, mas ela nunca seria esposa. Ela sempre seria a segunda, né? Vamos dizer assim, ou terceira, como alguns homens da Bíblia tiveram outras mulheres. O cristianismo é que resgatou isso daí e proibiu, né, que as pessoas que fossem cristãs tivessem mais de uma mulher. Que era uma prática comum naquela época e até hoje ainda no Oriente Médio. Quando o cristianismo veio, muitas pessoas vieram de suas religiões, de suas culturas com outras mulheres, e o apóstolo Paulo aceitou, mas não permitiu que eles fossem pastores. Esses homens não podem ser pastores, eles têm que ser esposos de uma só mulher. Mas os seus filhos poderiam então ser instruídos no cristianismo e também serem pastores. Mas dentro da nação de Israel havia a prática do concubinato. Então, esses 2 filhos foram mortos por culpa do seu pai, num ato intempestivo contra os gibeonitas. Essa história desta mulher deve nos retornar ao seu início. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, voltando lá em Êxodo, né? Deus disse que não fizesse aliança com nenhuma nação da terra prometida, porque ali habitavam nações pagãs. Deus falou, não faça aliança com nenhuma delas, para que elas não fossem causa de tropeço para Israel. Esta referência está em Êxodo, capítulo 23, e os versículos 32 e 33, que dizem assim: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Então, quando Josué, que conquistou a terra prometida, entrou lá com o povo, ele sabia deste mandamento que Deus mandou escrever através de Moisés. E ele conquistou o povo com todo rigor, destruindo várias cidades, começando por Jericó e depois uma outra cidade chamada Ai. Os irmãos se lembram dessa história de Ai, né? Onde eles perderam a batalha, 36 homens foram mortos de Israel, diante de uma pequenina cidade chamada Ai. E Josué ficou frustrado porque ele venceu uma cidade tão grande como Jericó e perdeu para uma cidade tão pequena. Foi consultar a Deus, era o pecado de Acã. Os irmãos já conhecem essa história. Então eles mataram Acã por causa do seu pecado contra Deus, né? Puniram Acã com a pena de morte e então voltaram em Ai e conquistaram aquela cidade. Aquela notícia da conquista de Josué causou pânico às nações que habitavam ali na região da Palestina. Mas houve uma cidade que usou de estratégia, a cidade de Gibeão, está lá em Josué capítulo 9. Em resumo, vou contar resumidamente o que foi que esses gibeonitas fizeram na época de Josué. Olha, de Josué para esse episódio de Rispa que nós lemos aqui, nós temos aí uma diferença de 500 anos, tá? 500 anos. Então Josué viveu 500 anos antes de Rispa. E lá, 500 anos atrás, aconteceu o seguinte: Gibeão era uma cidade da terra prometida que Deus falou para destruir todos, não fazer pacto com nenhuma. Mas o que aconteceu? Gibeão ficou sabendo das vitórias de Josué, ficou com medo, como todas as cidades ficaram com medo, enviaram alguns embaixadores para Josué.
para pedir aliança de paz. Deus tinha proibido, não faça aliança. Mas eles foram lá em Josué pedir aliança de paz. Mas eles usaram de astúcia. O que eles fizeram? Eles vestiram vestes velhas, sandálias velhas, pegaram pães bolorentos, vinho envelhecido e odres velhos e rachados, e colocaram na sua carruagem e foram para Josué. Quando chegaram em Josué, disseram para ele o seguinte: nós viemos de muito longe, olha só, quando nós saímos da nossa cidade, nossas roupas eram novas, nossas sandálias eram novas, os pães estavam quentinhos, tinham saído do forno, nossos vinhos eram novos, os odres eram odres novos, veja como tudo está embolorado, rachado, nossas roupas rasgadas, sujas, velhas. E Josué e os anciãos de Israel ficaram comovidos com aquela imagem que eles viram à sua frente, né? E está lá em Josué 9, depois você lê em casa. Mas eu quero só destacar aqui o versículo 14, do capítulo 9 de Josué, que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram. E Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Deus disse: não faça aliança com ninguém. Mas os gibeonitas chegaram dessa forma, Josué e os anciãos de Israel ficaram penalizados e fizeram aliança. Por quê? Verso 14, não consultaram ao Senhor. Eles deviam ter perguntado: Senhor, faremos aliança com estes? E Deus ia responder: não, eles estão enganando vocês. Porém, eles fizeram uma aliança e um juramento para não matar os gibeonitas, porque achou que eles vinham realmente de muito longe. 3 dias depois, eles descobriram a fraude, mas não podiam mais matá-los, por causa do juramento. Está lá no versículo 20. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. No entanto, o que Josué fez? Deu um castigo para esses gibeonitas. Falou: vocês se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para os filhos de Israel para sempre. Está lá nos versos 21, 23 e 27. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, deixe eles viver, e se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes haviam dito. Assim ficou até os dias do rei Saul. Os gibeonitas em paz, inclusive depois que os irmãos lerem lá no capítulo 10, né, vocês vão ver em Josué 10, vocês vão ver que os reis que ficaram sabendo que os gibeonitas conseguiram aliança com Josué, ficaram com medo e foram atacar Gibeão. E Josué foi lá defender, não deixou eles matar os gibeonitas. Ou seja, a aliança estava de pé. É aqui então que entra a história de Rispa, 500 anos depois. Ela não era esposa do rei, já falamos sobre isto. 1 Samuel 14:50 fala que a esposa de Saul se chamava Ainoã. Aliás, Davi também teve uma esposa com este nome, né? Davi teve 7 mulheres, uma delas tinha o mesmo nome da esposa de Saul, Ainoã. Mas ele teve Rispa como uma empregada, a qual lhe serviu de mulher, e lhe deu 2 filhos. O nome destes 2 filhos é Armoni e o outro Mefibosete. Não confunda este Mefibosete com o neto de Saul, que também se chamava Mefibosete, filho de Jonatas, aquele que caiu do colo da empregada e quebrou os pés e ficou manco e aleijado o resto da vida. Porém, Davi trouxe ele para a sua mesa, a mesa do rei, a mesa do palácio, para comer com ele todos os dias até o fim de sua vida, e restaurou para ele todas as terras do seu avô Saul, que já tinha morrido. Este é outro Mefibosete. O rei Saul matou os gibeonitas na sua época. Não todos, mas ele queria exterminar os gibeonitas na sua época. Imagine, irmãos, 500 anos depois da aliança que Josué fez com os gibeonitas, o rei Saul vai lá e quebra a aliança, matando esses gibeonitas. E ele fez isso, diz o texto lá, voltando a 2 Samuel 21, versículo 2, diz o seguinte: então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, ou seja, dos cananeus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, no caso, na época de Josué, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Saul estava zelando do povo de Israel e de Judá e matou os gibeonitas, quebrou uma aliança do Senhor.
Em nenhuma parte da história de Saul nós lemos sobre isto. Você pode ler 1 Samuel todinho, o reinado de Saul todinho, você não vai encontrar um registro de que Saul matou os gibeonitas, apenas aqui que nós encontramos que este episódio revelado. Então vamos ver algumas lições sobre a história de Rispa e de seus filhos para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus leva a sério os juramentos feitos em seu nome. 500 anos haviam se passado, veja, Saul quebrou uma aliança que Josué fez 500 anos antes, e Deus puniu a terra de Israel com 3 anos de fome, porque eles quebraram a aliança, quebraram o juramento. O terceiro mandamento dos 10 mandamentos, o terceiro diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Isso significa que, não precisamos nem comentar sobre este versículo, Deus não terá por inocente quem tomar seu nome em vão. O que nós vemos hoje de pessoas tomando o nome de Deus em vão, em tudo, né? O mundo nem se fala, mas crentes falando em nome de Deus mentiras, falando mentiras em nome de Deus. Deus não terá por inocente. Os judeus, eles transformaram esse mandamento futuramente em uma licença para mentir, um padrão para saber qual fala era verdade e qual fala que não era verdade. Por exemplo, as falas deles que levassem o juramento em nome de Deus seriam consideradas verdadeiras, e as falas que não levassem juramento poderiam ser suspeitas, podia ser verdade ou não. Eles se escondiam atrás de promessas ou alegações feitas sem o juramento. E se alguém viesse cobrar depois: ei, você me prometeu e não foi lá cumprir. Ele falou: mas eu jurei? Eu não jurei, então por que você acreditou? E assim ele ficava livre de suas palavras que não eram faladas com juramento, né? Nosso Senhor Jesus veio e desmascarou e destruiu com essa licença vergonhosa. Lá em Mateus 5, 33 a 37, Jesus disse: ouviste que foi dito, jurarás, né, pelo nome do Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis nem pelo céu, que é Deus, nem pela terra, nem por trono de Deus, nem por Jerusalém, nem por um fio de cabelo, nem nada, não jureis. Vocês não devem jurar, mas seja o vosso falar sim quando for sim, e não quando for não. Jesus nos colocou uma situação mais apertada. Se você disser alguma coisa para mim e jurar, eu vou acreditar, mas se você não jurar, eu posso suspeitar. Jesus falou negativo. O crente, tudo que ele falar, tem que ser sim quando for sim, e não quando for não, e ele não pode jurar. A palavra dele tem que ser verdadeira, sem juramento. Porém, no caso de Josué com os gibeonitas, o juramento ainda era permitido e foi feito em nome de Deus, e ele precisava ser honrado enquanto os gibeonitas vivessem. Tanto é que na época, né, lá em Josué, quando eles fizeram o juramento, houve uma guerra de várias cidades contra Gibeão, e Josué foi lá salvar aquela cidade dos ataques dos seus vizinhos. Foi nessa guerra, inclusive, que Josué mandou o sol parar, naquela guerra que ele defendeu os gibeonitas. Eles estavam presos a esta aliança, pois ela foi feita para sempre, enquanto os gibeonitas vivessem, mas Saul quebrou, matando os gibeonitas em uma época desconhecida do seu reinado. Por causa desse ato impensado de Saul, a terra de Israel padeceu 3 anos de fome, como nós vimos no versículo 1 de 2 Samuel 21. Precisamos então, irmãos, ficar atentos aos nossos votos e juramentos que fazemos a Deus ou a outras pessoas. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Até mesmo, Jesus falou em Mateus 12, 36, toda palavra frívola que vocês proferirem, vocês vão dar conta delas no dia do juízo. O que é palavra frívola? Palavra vã, palavra fútil, palavra ociosa, palavra sem sentido. Talvez você tenha enganado o seu irmão por uma brincadeira, mas você será cobrado disso no dia do juízo, Jesus falou. Porque isto foi uma palavra frívola, isso foi uma fala vazia. Então Deus leva a sério tudo que nós fazemos e prometemos. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Ainda que seja um para o outro, viu, irmãos? Não estamos aqui falando só dos juramentos feitos a Deus, não. Quando prometemos alguma coisa a nossos irmãos também.
Deus não esquece. Esta é a primeira lição. A segunda, nossos atos de zelo não são maiores do que os mandamentos de Deus. Por que estou dizendo isto? Porque quando nós olhamos para o texto aqui, o texto diz que Saul, no seu zelo por Israel e Judá, matou os gibeonitas. Ora, os gibeonitas realmente, eles não eram israelitas, eles eram amorreus, eles eram cananeus, né? Eles eram da terra de Canaã. E Saul falou, não, é cananeu, eu vou matar, eu vou destruir. Foi lá e matou. Ora, mas não havia uma aliança? Não havia um juramento feito em nome de Deus que ele devia respeitar? Mas Saul colocou na cabeça dele de que ele estava sendo mais zeloso por Deus do que aquele juramento que Josué fez. Na cabeça de Saul passou o seguinte, irmãos. Ele pensou assim, eu prefiro obedecer Êxodo 23, que fala que nós temos que destruir todas as nações estranhas que habitam aqui, do que ficar preso ao juramento que Josué fez depois. Saul pensou isso. Isto é um zelo inconcebível, isto é um zelo excessivo. Deus não requer isto de nós. Deus não quer que você seja mais santo do que a lei dele. Os fariseus não eram assim? Na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, quando na lei só falava para jejuar 1 vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação. 1 vez por ano devia jejuar toda a nação. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Queriam se mostrar mais santos. Os 10 mandamentos, eles transformaram em 613 mandamentos para guardar. Queriam ser melhores do que todo mundo. Então, Saul também foi assim. E não foi só essa vez que Saul foi zeloso, entre aspas, não. Houve uma vez que ele ofereceu sacrifício sem autorização. Samuel disse para ele, me espere 7 dias e quando chegar o 7º dia, eu estarei lá para oferecer sacrifício, para você vencer a guerra. E deu 7 dias, Saul esperou, e o exército inimigo apertando, os soldados de Saul fugindo, e nada de Samuel aparecer. O que Saul fez? Já que Samuel não chega, eu vou oferecer o sacrifício. Não era permitido aos reis oferecerem sacrifício, somente a sacerdotes. Samuel era um sacerdote, mas Saul não era. Ele foi lá e atropelou, passou o carro na frente dos bois, fez o sacrifício. Quando ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. E ele ainda foi abraçar Samuel. E Samuel disse, e o sacrifício? Eu já fiz. Mas você pecou contra o Senhor, você não pode fazer. Ele disse, mas você não chegava e os meus soldados estavam me abandonando, fugindo da guerra, eu ia ficar sozinho? Samuel falou, você tem que obedecer ao Senhor, meu amigo. Não é confiar no homem, não. Qual que era o papel de Saul ali? Eu morro, mas eu não faço o sacrifício, eu espero o profeta chegar. Mas ele confiou em si mesmo. Está vendo? Não era a primeira vez que Saul, fazia isto. Uma outra vez, Samuel deu um teste para ele. Falou, vai lá na cidade de Amaleque e destrói o rei, do rei até a barata, mata tudo. Mata o rei, mata a rainha, mata os filhos. Por quê? Porque o povo lá da terra de Agag, da terra de Amaleque, impediu o meu povo quando estava caminhando pelo deserto. E eu quero me vingar deles. E Deus está te mandando agora, Saul. Vai lá na terra de Amaleque e destrói, desde o rei Agag até a última, uma formiga que você vê, mata tudo. Eu quero aquela cidade destruída para vingar a ira de Deus. Saul foi lá, o que ele fez? Ele começou a matança, foi destruindo gente, foi destruindo animais. Quando ele viu aquelas vacas bonitas, aqueles bois bonitos, gordos, aqueles cordeiros bonitos, ele não matou, ele foi separando. Ele foi separando, porque na cabeça dele, olha o que ele pensava, esses animais eu vou separar para o sacrifício. Chegar lá em Israel, eu ofereço tudo em sacrifício a Deus e Deus vai se agradar de mim. E ele não matou o rei também, não. E aí, quando ele chegou em Israel de volta da guerra, Samuel foi de encontro a ele e perguntou, e aí, fez tudo que Deus mandou? Ele disse, tudo
conforme Deus mandou, eu fiz. Mentiroso. Aí Samuel falou para ele: e esse balido de ovelha que eu estou escutando? Esse mugido de gado que eu estou ouvindo aí é o quê? Eu separei os melhores animais para sacrificar ao Senhor. E aí a resposta de Samuel todos nós já conhecemos: obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor que o sacrifício. Você tem que fazer o que Deus mandou, não é tentar agradar a Deus em cima de uma desobediência sua, não. Tem gente que é assim, né? Ele vive pecando, depois ele traz uma oferta, ele acha que Deus vai agradar por causa da oferta que ele trouxe. Tem gente que vive pecando, mas depois ele vai lá, não, eu vou tomar a ceia, Deus fica tranquilo comigo. Gente, Deus quer que se obedeça a sua palavra. As coisas que nós oferecemos a Deus não compram a Deus. Então, existe uma tendência na mente humana de que nós podemos agradar a divindade fazendo coisas para impressionar. Né? Os fariseus, né, faziam isso com seus jejuns, e muitos crentes atualmente fazem isso também, sempre querendo ser melhores do que aquilo que Deus determina. Olha, irmãos, temos que nos submeter ao mandamento, ainda que isso nos custe a vida, e não transgredir o mandamento com desculpas para fazermos algo melhor. Uma vez os fariseus tentaram acusar Jesus disto: você come sem lavar as mãos? Né? Se fosse hoje aqui no Brasil, a gente ia pensar, mas lavar as mãos é bom para a saúde, né? Mas não era disso que eles estavam falando. Lavar as mãos era um ato cerimonial, e eles consideravam quem não lavasse as mãos antes de comer pessoas pecadoras. Não é coisa de saúde, não, é coisa de pecado. E a lavagem das mãos naquela época não era só ir lá na torneirinha, colocar a mão debaixo e lavar, não. Era um ritual que se fazia com 7 talhas de água e jogava aquelas águas nos braços, nas mãos, e faziam recitações de orações diante do povo, para todo mundo ver que ele estava lavando a mão, para poder comer. Querendo ser melhores do que aquilo que Deus mandou. Se por um lado Deus não esquece dos juramentos que nós fizemos, por outro lado Ele não quer que você seja melhor do que aquilo que Ele mandou você ser, não. Terceira lição: precisamos consultar a Deus sobre as nossas decisões. Lembra que eu disse que Josué não consultou o Senhor? Estão lembrados? Lá em Josué, ele não consultou o Senhor e fez um pacto com os gibeonitas. E aqui, vocês estão achando que Davi consultou o Senhor? Sabe, ele consultou o Senhor quando a barriga roncou. 3 anos de fome. Imagina quantas pessoas pobres do reinado de Davi morreram nesses 3 anos de fome. Mas Davi era rico, ele era rei, ele só foi sentir que a fome estava apertando depois de 3 anos no seu palácio. Diminuiu o número de carne, diminuiu as frutas, diminuiu a regalia de Davi. Então ele, peraí, o que está acontecendo com Israel? Imagina quantos pobres já tinham morrido em 3 anos de fome. 1 ano de fome ninguém aguenta, irmãos. 1 ano de fome ninguém aguenta. 3 anos de fome Deus havia castigado a nação. E Davi só foi sentir isso depois de 3 anos. Quando a barriga dele roncou, verso 1, Davi consultou o Senhor. Quando a barriga roncou, verso 1, ele consultou ao Senhor. Mas, no versículo 3, perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Ele não perguntou ao Senhor. Davi repete o erro de Josué. Ele não perguntou ao Senhor. Mais uma vez, em relação ao mesmo povo de Gibeão, o líder de Israel comete a mesma falha. Davi consulta ao Senhor pela fome, mas não consulta ao Senhor pelo que ele devia fazer, pelo resgate daquele pecado que Saul, o seu antecessor, havia cometido. Davi consulta os gibeonitas. Agora veja que pergunta mais chula que Davi faz para os gibeonitas no versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que o quê? Para que abençoeis a herança do Senhor. Queridos irmãos, os gibeonitas tinham poder de abençoar a nação? Os gibeonitas tinham autoridade para abençoar a nação de Israel? Claro que não. Quem abençoava a nação era o Senhor. Quem abençoava Israel era Deus, o Deus de Israel. Mas Davi
se sujeitou àquilo. Quando Deus falou, olha, a fome é por causa de uma quebra que Saul fez matando gibeonitas. Em vez dele continuar perguntando ao Senhor, então, Senhor, o que devemos fazer? Ele foi consultar os gibeonitas. Eles não podiam abençoar. Davi poderia ter consultado a Deus para ver o que poderia ser feito neste caso, talvez por meio de um profeta. Mas a lei dizia o seguinte, Números, capítulo 35, e o versículo 33 diz assim, assim não profanareis a terra em que estais, preste atenção nisso, porque o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Veja bem, Deus, preste atenção nisso, porque nosso país é um país que desrespeita a vontade de Deus sobre essa questão. Deus não aceitava nenhum tipo de punição para o assassinato, a não ser a pena de morte. Tem gente que fala, não, pena de morte é coisa de nações tribais, de nações sem cultura, de nações não civilizadas. Veja que Jesus mandou perdoar. E eu pergunto para você, Jesus mandou a igreja, o Estado ou a igreja perdoar? Jesus mandou a igreja, o Estado não. Jesus nunca falou assim, o Estado perdoa. Não. O Estado traz espada, está escrito na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, Romanos 13. O Estado traz espada. A igreja sim, a igreja perdoa. Por isso que nos estados lá na América, onde executa-se a pena de morte, eles chamam um sacerdote cristão para pregar o evangelho para o condenado. No dia da execução, o sacerdote vai lá, seja um padre, um pastor, ele vai lá e prega para aquele condenado que vai morrer. Por quê? Porque ele pode, se no ato de arrependimento, ter a sua alma perdoada, mas o Estado não perdoa. Vai punir com a morte aquele que derramou o sangue alheio. E Deus falou que quando não executa a pena de morte sobre um assassino, o que acontece? A terra fica profanada. Imagina como o Brasil está. Todo mundo falando, Brasil é do Senhor Jesus. Essa terra nossa é santa, é abençoada, é maldita, porque muito sangue é derramado nesta terra e nada se faz. Então, nada havia que pudesse redimir o que Saul tinha feito aos gibeonitas, a não ser o sangue dele derramado também. Mas Saul já tinha morrido, e agora? Saul já tinha morrido. Como é que vai fazer? Vai ressuscitar Saul para matar ele de novo? E em Deuteronômio 24:16, nós lemos o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. E agora? Agora passamos para o quarto ponto. O perigo de uma casa ou de uma família concordar com o pecado de alguém dentro dela. O perigo de uma casa ou família concordar e até participar do pecado de alguém dentro dela. Quando Deus diz, no verso 1, o motivo da fome, Deus está mostrando que não só Saul matou os gibeonitas, mas também a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Não foi somente ele que matou os gibeonitas. Porque a Bíblia diz porque ele era o rei. A ordem dele prevalecia. Então o que acontecia recaía sobre ele, sobre sua responsabilidade. Mas certamente os filhos de Rispa estavam neste meio, ou até mesmo os filhos de Saul, netos de Saul, filhos de Merabe, que na versão tradicional do hebraico está escrito Mical. Talvez alguém aqui tenha uma Bíblia antiga, que está escrito Mical, né? Irmão Ítalo, geralmente a Bíblia do irmão Ítalo é mais antiga, e vem escrito Mical, lá no versículo 8, né? O rei tomou os 2 filhos de Rispa, que é Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe. Né? Algumas Bíblias trazem 5 filhos de Mical, mas nós sabemos, né, por 2 Samuel 6:23, que Mical não teve filhos, até o dia da sua morte a Bíblia diz que ela não teve filhos. Então, eu estudando sobre isso, eu imaginei o seguinte: Davi
ele pegou os 5 filhos da irmã da esposa dele, da cunhada dele, para entregar por uma questão pessoal. Porque naquela época uma mulher que não tinha filhos era zombada pelas suas irmãs, era zombada, era criticada pelas concubinas, pelas outras esposas de seu senhor, de seu marido. Os irmãos sabem da história da própria mãe de Samuel, Ana. Ana não podia ter filhos. O marido dela, Elcana, tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Penina vivia zombando de Ana. Então não sabemos, mas provavelmente isso poderia acontecer na casa entre Merabe e Mical, 2 irmãs, uma zombando da outra. Deus não te deu filhos, eu tenho 5. E era assim constantemente. Davi agora pega os 5 e vai entregar como expiação. E agora ele pega, quem são os filhos de Saul que estão vivos? Somente esses da concubina, porque os filhos de Ainoã, esposa dele, tinham morrido na guerra com ele. Jonatas e outros filhos de guerra. Isbosete, que foi o único filho que sobreviveu à guerra, se tornou rei, mas logo o reino dele murchou, porque Davi foi ganhando espaço. Então Mefibosete foi arrancada a cabeça dele por 2 traidores que queriam impressionar Davi. Arrancaram a cabeça de Isbosete, que era filho de Saul, levaram dentro de um saco, entregaram para Davi e falaram: aqui está a cabeça do teu inimigo. Quando Davi abriu o saco e viu a cabeça de Isbosete, ele também mandou seus soldados cortar a cabeça daqueles 2 homens que haviam feito aquilo, porque Davi não queria que ninguém vingasse Saul por ter Saul perseguido ele a vida inteira. Ele deixou nas mãos de Deus. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul e não matou. Agora todo mundo chegava querendo tirar uma vantagem em cima da situação. Davi não deixava. Então não havia mais filho de Saul vivo. Os que não haviam sido mortos na guerra foram mortos por conspiração. Agora o que temos aqui, 2 filhos de Saul, que são da sua concubina, e 5 netos, que são filhos da cunhada de Davi. E ele entrega esses 7. Então, queridos, não foi Saul sozinho que executou os gibeonitas, tá? 7 por quê? Porque na época dos hebreus, 7 era um número simbólico, que simbolizava totalidade. Os gibeonitas nem queriam que ninguém fora da família de Saul morresse, e nem queriam que a fome continuasse a matar ninguém. Mas eles pediram 7 homens da casa de Saul, porque Saul queria exterminar os gibeonitas da terra de Israel, e não podia por causa da aliança de Josué. Então 7 homens foram dados. Pense vocês uma coisa, não eram criancinhas não, tá? Não eram criancinhas, eram homens feitos e sabiam por que eles estavam indo para a forca. Isso nos mostra que nós não devemos concordar e nem participar com os erros dos nossos familiares. Caso contrário, Deus também nos considerará culpados por seus crimes quando for pedir as contas. De fato, o filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho. Mas se o pai pratica e o filho admite, se a mãe pratica e a filha participa, ambos são culpados diante de Deus. Agora veja como Davi foi inteligente. Ele poupou a vida do outro Mefibosete, né? Que era filho de Jonatas, neto de Saul. 5 netos de Saul ele mandou entregar, mas um que ele havia feito juramento diante do Senhor, lá em 2 Samuel 9, ele não deixou, ele não entregou. Por que você não vai entregar esse Mefibosete? Porque eu fiz uma aliança com ele. Nisto, ele foi diferente de Saul. Saul quebrou uma aliança que Josué fez e Davi não quebrou a aliança que ele fez com o outro Mefibosete. E não entregou, deixa a Bíblia bem claro que ele não entregou, né? Versículo 7, que ele não entregou aquele Mefibosete. Então, quem ficou como expiação pelos pecados de Saul foram os filhos de Rispa e os filhos de Merabe. Portanto, eles estavam envolvidos. Agora, para finalizar, os filhos da expiação, sua maldição e sua morte vicária. Aqueles homens, 7 homens, foram enforcados, diz a Bíblia, ou talvez empalados. Na Bíblia, no Antigo Testamento, não se dá uma ideia de forca como nós pensamos hoje, pendurado numa corda com
a cabeça quebrada, o pescoço quebrado e o corpo pendurado balançando. Não. Biblicamente, a palavra enforcado na Bíblia tem a ideia de pessoas penduradas em madeiro. E tem várias formas de se matar uma pessoa pendurada em madeiro. E antes de existir cruz, porque a cruz ela é mais antiga, mas não tão antiga da época aqui de Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. A cruz começou 700 a 500 anos antes de Cristo, ou seja, 300, 500 anos depois disso daqui começou a cruz. Até então havia penduramento em madeiro. Mas qual tipo de penduramento era feito em madeiro? Era empalamento. Era quando colocava a pessoa numa madeira de ponta enfiada pelo ânus, pelo reto. E aí estragando a pessoa por dentro do seu intestino, estômago, até sair pela boca. E ficava a pessoa empalada. Isto é que é empalamento. E ela ficava exposta a esse tipo de vexame público. Quem fazia muito isto eram os cananeus, os inimigos de Israel. E então os gibeonitas fizeram isto com estes 7 homens, 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. Então, envergonhados como eles estavam, a Bíblia diz que esta mulher, Rispa, montou um acampamento em frente àqueles corpos e vigiou aqueles corpos, sabe quanto tempo? Diz a Bíblia que foi desde a colheita da cevada até que desceu as chuvas. O tempo de colheita da cevada em Israel até descer chuva era 5 meses. 5 meses. A não ser que Deus tenha mandado uma chuva milagrosa antes, atendendo, né, a este sacrifício expiatório, ela ficou 5 meses de plantão debaixo daquele pano de saco que ela colocou na pedra. Naquele período ela enfrentava o sol e enfrentava os animais do campo que queriam devorar os corpos de seus filhos. E durante a noite ela não dormia porque havia aves de rapina querendo devorar os seus filhos. E ela não deixou. Mas você sabe uma outra coisa? Davi não respeitou a lei de Deuteronômio 21, 23. Na lei dizia o seguinte: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e pendurar no madeiro o seu cadáver, não permanecerá no madeiro durante a noite, mas enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Davi estava limpando a terra de uma contaminação que Saul fez, mas Davi estava contaminando a terra por outra desobediência ao mandamento de Deuteronômio 21, 23. Irmãos, vocês estão vendo a bagunça? Você sabe o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que muitas vezes nós somos rigorosos com outras pessoas sobre a lei de Deus e não somos com nós mesmos. Nós queremos cobrar do outro que seja obediente à lei, mas nós não somos. Davi fez isto. E em muito ele errou. Agora imagine esta mãe, meus queridos. Rispa. Já tinha perdido seu esposo, o rei Saul, na guerra por suicídio, porque os filisteus atiraram flechas nele, ele ficou ferido, mas não queria morrer nas mãos dos filisteus. Ele disse para o seu soldado: tira tua espada e me mata. Eu prefiro que você me mate do que morrer na mão destes incircuncisos. E o soldado não teve coragem: eu não vou matar meu rei. Então Saul pegou a própria lança e se jogou nela. Ela perdeu assim o seu marido. Saul não voltou para casa. Rispa tinha 2 filhos, mas o seu marido não voltou para casa. Ela ficou viúva. Mas ela já era viúva de marido vivo, porque mesmo antes de Saul morrer, ele já não dava importância para ela, por ela não ser sua esposa principal. Agora esta mulher perde os 2 únicos bens que ela tem, que são seus 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Ela perde também. Mas por que ela perdeu? Porque eles se suicidaram? Não, porque outro rei veio, tomou os filhos dela, sem ela poder fazer nada, aos gritos, aos berros: não faça nada com meu filho, ele não tem nada a ver com isso. E levou para a morte. Agora, Davi não respeitou a lei de enterrar no mesmo dia, e ela viu isto, ela foi lá: eu vou proteger os corpos dos meus filhos
mortos. Isto é filho expiatório. É quando morre em lugar de outros. Mas ali estavam não só filhos expiatórios, mas também malditos, porque a lei dizia que cada um que fosse pendurado era maldito do Senhor. As carnes podres de seus filhos caíam daquele madeiro, e essa mulher contemplava tudo isso durante 4 ou 5 meses, todos os dias e todas as noites, até que Davi soube daquela condição e se consternou, e ele mandou, antes de enterrar os filhos dela, ele mandou, sabe o quê? Trazer os ossos do pai deles, de Saul, do rei Saul, que os habitantes de Jabes de Gileade haviam roubado, porque os filisteus, depois que viram o corpo de Saul jogado sobre sua própria lança, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o corpo de Saul, de Jonatas e do seu escudeiro e dos outros filhos de Saul que morreram na guerra. Os filisteus pegaram e fizeram isto, penduraram nas entradas das cidades da Filístia, Gaza, Asdod, Ecrom, tinha 5 cidades importantes lá, e eles penduraram os corpos lá. Para quê? Os antigos faziam isso para amedrontar outras nações. Não mexe com a gente não, olha o que está aí, ó. E quando se passava pela muralha da cidade, via lá uma cabeça pendurada no muro. Era isso que eles faziam. Mas os moradores de Jabes de Gileade, que eram companheiros de Saul, eles se encheram de coragem, foram lá nas muralhas dos filisteus, pegaram, sequestraram os corpos mortos de Saul, de Jonas, do seu escudeiro, e enterraram em sua cidade. Davi mandou buscar os ossos deles. Exumaram os cadáveres de Saul, de Jonatas, da terra de Jabes de Gileade, e trouxeram para a terra do seu pai, do pai de Saul, chamado Quis, para enterrar e dar um digno enterro para ele, juntamente com seu pai, que era o costume dos antigos ser enterrado no túmulo dos seus pais. E aí, junto com Saul, ele pegou e enterrou os 2 filhos de sua concubina também. E assim, a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para com a terra. Agora veja uma coisa, irmãos. Esta mulher, Rispa, ela deu uma dignidade para Saul que ele nem em vida deu para ela. Ele teve ela como concubina por toda a sua vida. E depois dele morto, ela deu para ele a dignidade de um enterro no sepulcro do pai dele, porque ela vigiou sobre os seus filhos. Eu quero aplicar esta mensagem de hoje dizendo o seguinte: primeira coisa, Deus não aceita sacrifício humano. Quando você leu aqui junto comigo, os enforcou diante do Senhor, ou os enforcou ao Senhor, não é? Quando está dizendo isto, né? Está dizendo aqui no versículo 9, né? E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Não está dizendo que Deus aceita sacrifício humano, apenas sacrifício expiatório. Aquilo não era um sacrifício para agradar a Deus. Aquilo era uma aplicação de pena de morte para assassinos que não tinham pago pelos seus crimes. É diferente. Deus não aceita. Quando eles enforcaram aqueles homens perante o Senhor, não era sacrifício, mas sim um pagamento, expiação, pelo derramamento de sangue que Saul havia feito estupidamente contra os gibeonitas. Segunda lição que eu quero finalizar dizendo para nós, pais e mães: nossos filhos não são nossos. O que Rispa pôde fazer pelos seus filhos? Nada. Alguém veio e tomou dela, e ela só viu o cadáver pendurado durante meses. Isso quer dizer que nossos filhos não são nossos, eles não nos pertencem. Alguma coisa pode acontecer com nossos filhos, irmãos. Alguém estava preocupado com o seu filho que está enfermo e dizendo para mim: e agora? Minha fé é pequena. E eu disse para ele: seus filhos não são seus. Deus te deu emprestado para que você represente a paternidade divina sobre a vida do teu filho. Deus estabeleceu quem é que vai primeiro. Talvez seja você, pai, que vá primeiro do que seu filho, mas talvez seja seu filho que vá primeiro do que você. E aí, o que você pode fazer? Nada. No dia do juízo, Deus não vai te perguntar: quem veio primeiro para o céu? Deus vai perguntar:
como você criou o filho que eu te emprestei. Foi para a minha glória ou não? É isso que Deus vai perguntar. Deus não quer saber quem chegou primeiro lá, se é que foi para lá. Nossos filhos não são nossos. Terceira lição que eu quero trazer. Hoje, nós não entregamos filhos para a morte em lugar de outros. Mas muitos filhos já estão mortos espiritualmente. E já existem muitas aves de rapina e animais do campo querendo devorar seu filho morto espiritualmente. Existem más companhias, existem demônios, existem drogas, vícios, existe pornografia, prostituição, existe todo tipo de ave de rapina. Cuida do teu filho. Essa mulher, infelizmente, ela teve que fazer isso por seus filhos mortos. Faça pelo seu filho enquanto ele está vivo. Fisicamente. Porque em certas situações há filhos que já morreram espiritualmente e eles já estão nas mãos de Satanás como bonecos, como fantoches guiados pelo diabo. Você é uma mãe como Rispa que dobra seus joelhos e ora pelos seus filhos? E vou encerrar com outra mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Ela também foi mãe de um filho expiatório. Ela também teve o seu filho levado à morte por causa do pecado dos outros. Assim como Saul pecou e veio a sentença de Deus contra Israel, até que os filhos de Rispa fossem mortos, para superar aquilo, também houve uma quebra de aliança de Adão com Deus lá no Jardim do Éden, que trouxe essa desgraça para toda a humanidade, conforme o irmão Marcelo falou aqui na sua oportunidade, e veio o Filho de Deus para morrer expiatoriamente em nosso lugar, para poder dar a sua vida por nós. Armoni e Mefibosete foram para o madeiro por causa de uma quebra de aliança de seu pai Saul. Jesus também foi para o madeiro por causa da quebra de aliança de nosso pai Adão. Na morte dos filhos de Rispa, Deus foi complacente para com a terra de Israel, e na morte de Jesus, ele foi complacente para com a sua igreja, para com o seu povo. Armoni e Mefibosete receberam de Davi um enterro digno, e como a irmã Marina leu no início, Jesus também foi sepultado numa sepultura particular de um homem rico de Arimateia. Disse que ele seria contado com os transgressores, mas com os ricos esteve em sua morte. Isaías 53 fala sobre isso. Deus deu um enterro digno para o seu filho. Porque Jesus crucificado, você acha que ele ia ter sepultura? O que os romanos faziam com os crucificados? Jogavam em uma vala. Isso aí é bandido. Bandido não tem que enterrar, não. Joga numa vala e vamos aproveitar a cruz dele para crucificar outro. Deus não deixou fazer isso com seu filho. Arrumou um homem chamado José, rico, da cidade de Arimateia, o qual emprestou o seu túmulo próprio, da sua propriedade privada para Jesus. Emprestou. Ele não deu não, ele emprestou, porque Jesus não ia ficar nela. Os filhos de Rispa foram malditos pela lei, como lemos em Deuteronômio 21, 23, e em Gálatas 3,13, Paulo diz também que Jesus foi feito maldição, para que os que nele creem se tornem bênção. Ele foi para o madeiro em nosso lugar, assim como os filhos de Rispa foram para o madeiro em lugar dos filhos de Israel que estavam morrendo de fome. Armoni e Mefibosete ainda estão na sepultura, mas Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. Aleluia! Eles fizeram expiação por Israel por causa da fome por um período de tempo, mas Jesus fez expiação por todos os salvos do mundo e por todos os seus pecados e para todos sempre. Aleluia! Rispa não tinha opção, Maria também não, porque quando Jesus nasceu, estava sendo apresentado no templo, chegou um homem de Deus, velhinho, chamado Simeão, pegou a criança no colo e disse: agora pode, Senhor, despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a redenção de Israel. Então ele virou para Maria, devolveu o seu bebê e disse para ela: uma espada traspassará a tua alma. Maria nunca se esqueceu daquelas palavras, e naquele fatídico dia, naquela fatídica sexta-feira de Páscoa, que Jesus morreu na cruz,
Os pregos que entravam nas mãos e nos pés do Salvador eram a espada que entrava no coração daquela mulher, porque perdia seu filho sem culpa, por causa da culpa de outros. Deus se tornou favorável a nós, como Ele se tornou para com Israel. E hoje Ele supre não só a nossa fome, mas todas as nossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Essa história de Rispa, ela traz para nós estas lições. Dê graças a Deus que você não precisa mais entregar seus filhos por expiação. Deus já entregou. Mas saiba de uma coisa: seus filhos serão salvos ou perdidos. E o que você tem feito por eles? Que Deus possa nos trazer sua graça nesta noite com a sua palavra. Vamos ficar de pés, vamos orar em nome de Jesus.